Olá, boa tarde. Segunda-feira, 30 de março de 2020, está começando o Boletim Guará. Vamos às informações. Nós começamos esta edição com a triste notícia sobre a primeira morte de pessoa com sintomas do coronavírus no Maranhão. A vítima, segundo nota da Secretaria de Estado da Saúde, era um homem de 49 anos de idade com histórico de hipertensão que estava internado em unidade de saúde na capital maranhense. Na nota, não foi identificada que unidade de saúde é esta. O final de semana que passou foi de mais registros de casos da doença no Maranhão. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde está acompanhando 22 casos de infecção confirmados por laboratório. Destes, 6 são novos casos registrados em São Luís. Vamos ver como é que está a situação do Maranhão em relação ao coronavírus. Está bem aqui, ó. Temos os casos seguintes: homem de 69 anos de idade, mulher de 37 anos, outro homem de 66, uma mulher de 70, uma mulher de 72, outra mulher de 76. Percebam, 3 casos na faixa de 70 ou mais. Um homem de 43 anos, um homem de 57 anos, um de 55 anos, uma mulher de 28 anos, um homem de 30 anos, viramos, outra cartela, tá aqui, uma mulher de 45, uma mulher de 44, uma mulher de 29 anos de idade, um homem de 26 anos, um homem de 29 anos de idade, um homem de 61 anos de idade, uma mulher de 58, outra de 36, uma outra de 49 anos e uma de 55 anos, e o caso mais, assim, triste que a gente cita de uma criança de 1 ano de idade, do sexo feminino, que também está apresentando sintomas do coronavírus, e há esse caso do homem de 49 anos de idade, que foi o óbito neste final de semana. Desses casos, 13 estão cumprindo o protocolo de isolamento domiciliar e 2 estão sendo assistidos pelo hospital da rede privada e 1 na rede pública. Todos permanecem sendo monitorados pela equipe da Vigilância em Saúde e apresentam um quadro de saúde estável. Sobre o acesso à nova plataforma de notificação dos casos de Covid-19, o eSUS, o sistema do Ministério da Saúde, até o momento, não executa a atualização dos dados em tempo real. A previsão do órgão federal é que os dados dos municípios maranhenses estejam disponíveis até terça-feira, amanhã, dia 31. Distribuição de casos do Covid-19 no Maranhão. Vamos ver agora bem aqui como é que está a situação. A distribuição dos casos. Por favor, aqui na tela. Vamos lá? Ok? Agora sim. 434 casos suspeitos aqui no Maranhão, 585 casos descartados, 23 confirmados, teve mais um confirmado já hoje, e um óbito, um total de 1.043 casos registrados aqui no estado do Maranhão. Lembrando que houve um caso notificado pelo estado de São Paulo, mas a pessoa seguiu em viagem para cá, olha aí o tamanho da irresponsabilidade, mas devemos também ponderar, porque a pessoa pode ser que nem soubesse. Essa pessoa está em regime domiciliar no município de Imperatriz. Por isso, vale sempre reforçar os cuidados que devem ser tomados, gente. Principalmente ficar em casa. Tomem bastante cuidado. Não saiam de casa assim não. Hoje pela manhã, o governador Flávio Dino concedeu coletiva falando sobre os casos de coronavírus no Maranhão e as medidas que o governo tem tomado para esta semana. A repórter Bel Soares tem as informações. João, a coletiva durou 30 minutos e, além do governador, participaram também os secretários de Saúde, Carlos Lula, e de Articulação de Políticas Públicas, Marcos Pacheco. O governador confirmou a primeira vítima fatal do Covid-19 no Maranhão e esclareceu que essa pessoa morreu na sexta-feira, mas só no domingo chegou de fato a confirmação da causa da morte. Outros pontos colocados pelo governador são: as aulas continuam suspensas, sem previsão para retorno. Lembrou que os exames, os testes, são feitos no Instituto Evandro Chagas, que fica em Belém, e que esse instituto atende a 10 estados brasileiros. Lembrou que o comércio deve permanecer fechado, inclusive a nossa pergunta durante a coletiva foi nesse sentido, se haveria uma fiscalização ostensiva, já que muitos comércios estão abrindo as portas. O governador disse que conta com o bom senso da população. Outro ponto que ele falou foi que hoje deve ser aprovado a Lei Suplicy, que garante a renda básica para
autônomos. A expectativa é que já na próxima semana esses pagamentos comecem a ser feitos. As cestas básicas continuam sendo distribuídas, mas agora com outra estratégia. Até agora já foram 5 mil. Bom, e sobre os leitos, além do Carlos Macieira e dos hospitais macro-regionais, o Estado tem agora também o HCI com 52 leitos para possíveis casos de Covid-19. E claro, a informação mais importante é que nesta semana todas as medidas preventivas, como o distanciamento social, permanecem em todo o Estado. João. Ok, Bel, muito obrigado. E daqui a pouco a gente volta com mais informações com Bel Soares sobre um outro assunto. Porque nós separamos agora um trecho da coletiva onde o governador Flávio Dino fala sobre os casos existentes no Maranhão e como a situação poderia ser caso o Estado não houvesse tomado medidas preventivas. Ele também falou sobre as restrições. Se a curva tivesse seguido a tendência verificada no Brasil, nós estaríamos hoje com 58 casos. Ou seja, nós estaríamos hoje com 580, 58 vezes 10, casos assintomáticos. Porque nós temos hoje 23 confirmados, como disse, há um consenso científico, segundo o qual isso deve significar vezes 10, 230 pessoas. Se a curva maranhense, que é azul, seguisse a tendência brasileira, nós estaríamos hoje com mais do que o dobro dos casos, mostrando a importância das medidas preventivas. Nós estamos mantendo, na data de hoje, todas as medidas preventivas já decretadas, sobretudo aquelas referentes ao comércio, referente às escolas. Nós temos um comitê científico funcionando, com profissionais de saúde da área, sob coordenação do secretário Carlos Lula, com a presença do secretário Marcos Pacheco. O que é que nós estamos fazendo nesse comitê científico? Discutindo cenários no Brasil e no Maranhão. Ao longo desta semana, dependendo da curva, dependendo dos casos, nós podemos ou não flexibilizar medidas preventivas. Desejamos que elas cessem o mais rapidamente possível, porém apenas com base científica, nunca em razão de pressões políticas ou de interesses individuais, mas colocando sempre em primeiro plano o interesse da população maranhense. A pandemia do coronavírus tem causado tensão em todas as áreas. A relação entre empregadores e empregados, em alguns casos, tem sido muito tumultuada porque não há um consenso entre o que deve ser feito. Se o trabalhador fica em casa ou vai para o local de trabalho. Por conta disso, o Ministério Público do Trabalho no Maranhão publicou hoje uma nota oficial sobre o posicionamento da instituição acerca das medidas de restrição social recomendadas pelas autoridades de saúde. O órgão apoia as recomendações de isolamento e diz estimular o diálogo entre governo, trabalhadores e empresários. Segundo a nota, apenas as atividades essenciais devem ter seu funcionamento assegurado, mas ressalta que, abre aspas, entretanto, cabe advertir que a reabertura das atividades não essenciais podem gerar a responsabilização trabalhista, civil e penal pelos danos que vierem a causar aos trabalhadores, consumidores e população em geral. Fecha aspas. A íntegra da nota você confere no nosso portal www.portalguará.com. Quem não pode parar são os agentes da saúde pública, médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais necessários e fundamentais nas unidades de saúde. Por isso, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a Rede EBSER, vai contratar 6.381 profissionais para reforçar o combate ao coronavírus nos 40 hospitais universitários em que a empresa atua. Aqui no Maranhão, a EBSER é responsável pelo Hospital Universitário Presidente Dutra, o materno-infantil e mais 9 anexos de atendimento ambulatorial. São previstas aproximadamente 900 vagas para médicos, 1.400 para enfermeiros, 3.000 para técnicos em enfermagem, 500 para fisioterapeutas e 100 vagas para engenheiros e arquitetos, necessários para promover as mudanças estruturais exigidas para a acomodação de pacientes infectados pelo Covid-19. Os profissionais atuarão na linha de frente de atendimento a pacientes acometidos pela doença durante o período de combate à pandemia. Esse é um reforço do quadro existente e até mesmo reposição de profissionais, para os casos daqueles que se ausentarem por serem do grupo de risco, por estarem contaminados ou por estarem em quarentena por precaução devido a sintomas de gripe.
A autorização para as contratações foi publicada no Diário da União de hoje e o edital para o seletivo deve ser publicado na próxima sexta-feira, dia 3 de abril. Os salários, carga horária e outros benefícios estarão inclusos no edital do certame. Foi retomada hoje em São Luís a campanha de vacinação contra a influenza, a gripe, o H1N1. A vacina continua sendo ofertada ao público-alvo prioritário: idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e profissionais de saúde, mas com algumas estratégias diferentes. A Secretaria Municipal de Saúde organizou um cronograma para evitar a aglomeração e as pessoas serão imunizadas em ordem alfabética, conforme a letra do primeiro nome. Foi montado um esquema de drive-thru para atender exclusivamente idosos na área de prova do Departamento de Trânsito do Maranhão, o DETRAN, lá no estacionamento do Complexo Canhoteiro, onde fica o Estádio Castelão e outras praças esportivas. A vacinação não ocorre nas unidades de saúde. Está sendo feita inicialmente em 12 escolas. O público idoso está sendo vacinado no período da manhã, das 8 horas ao meio-dia. Já as crianças são vacinadas no turno da tarde, de 1 às 5 horas. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Agora nós vamos ver com a repórter Bel Soares como é que foi a paralisação. É isso, diretor? A paralisação dos rodoviários hoje, motoristas e cobradores de uma empresa pararam por conta da falta de pagamento. Vamos ver, a repórter Bel Soares traz as informações. Bom, esses trabalhadores, João, eles estão paralisados desde as 4h30 da manhã. Eles alegam falta de pagamento do mês de fevereiro, que está atrasado, e segundo eles, o mês de março, que vence agora em abril, não tem nenhuma perspectiva de pagamento. Eles admitem que o ticket de alimentação está em dias, mas que os salários estão atrasados. Como vocês podem ver, a empresa está com os portões abertos. Esses motoristas e cobradores, mais de 100, segundo eles, são funcionários da empresa 1001, que faz linha para os bairros Coatraque, Vila Palmeira, Parque Vitória, Radional. Como vocês podem ver, os portões estão abertos, mas os ônibus realmente não estão circulando. Nós tentamos ouvir os diretores da empresa, mas fomos informados que estão em reunião e que não tem horário para terminar. Os trabalhadores alegam também que esse movimento é deles, particular, não tem apoio, mobilização ou direcionamento do Sindicato dos Rodoviários. João. Obrigado, Bel Soares, mais uma vez por trazer informações aqui no Boletim Guará. Agora nós vamos ver umas imagens que foram feitas por celular e foram enviadas pelas redes sociais de como é que estava neste final de semana a Avenida Litorânea, em toda a sua extensão. Estava dessa forma aí. Olha, observa bem as imagens. Foram feitas já no final do dia, ali entre as 5h30 da tarde, iniciozinho da noite, 5 horas. Olha a quantidade de veículos e a quantidade de pessoas que estavam na Avenida Litorânea. Alguns foram para passear, outros foram para praticar exercícios físicos. Agora fica a pergunta no ar: como é que essas pessoas se preocupam realmente com o que está acontecendo nesse momento em todo o mundo, tendo esse tipo de atitude? Em pleno final de semana, que nós sabemos que é quando as pessoas mais gostam de aproveitar o tempo livre para praticar atividades que normalmente não praticam durante a semana, mesmo com que está sendo um final de semana, deveriam se resguardar, deveriam ficar em casa. Afinal de contas, existe um decreto que está ainda valendo, ainda não foi perdida a validade, esse decreto não foi derrubado, e o período de validação dele ainda não foi vencido,
para que as pessoas permaneçam em casa. Se não tiver nenhuma atividade obrigatória para fazer, fique em casa. E aí vem um outro questionamento. Se estava desse jeito, onde é que estavam os guardas municipais e também os oficiais do Corpo de Bombeiros que estão responsáveis por fazer esse controle da movimentação nas praias? Fica o questionamento, e aí a Prefeitura Municipal de São Luís e também o Corpo de Bombeiros pode responder. O espaço está aberto aqui para dar resposta a respeito do nosso questionamento. Agora nós vamos ver outras imagens, já em contrapartida ao que nós ainda presenciamos aí. Está aí a imagem, hoje, pela manhã cedo, o padre Rony, que é o coordenador de pastoral na Arquidiocese de São Luís, com a imagem de Nossa Senhora da Vitória, que é a padroeira da capital do Maranhão, fazendo um sobrevoo sobre a região metropolitana. Ele percorreu no helicóptero toda a região litorânea da cidade, não, na realidade na região metropolitana. Foi iniciado pela Raposa, passou por São José de Ribamar, Passo do Lumiar, veio todo o litoral de São Luís, já foi na entrada da capital, ali na BR-135, próximo ao Estreito dos Mosquitos, voltou ali pelaquela região da zona rural até o ponto de onde foi iniciado o sobrevoo. O significado desse sobrevoo é que a igreja está agora, né, desejando, reforçando o seu apelo para que as pessoas fiquem em casa e se preocupem. E lógico, o pedido para que as forças divinas venham ajudar no combate a essa pandemia. Nós já havíamos presenciado um fato inédito na última sexta-feira, quando o Papa Francisco, sozinho na Praça de São Pedro, realizou a missa e botou aquela cruz, que normalmente só sai de lá em casos muito emergenciais, podemos dizer assim, que a última vez que havia saído foram há décadas que a última vez que aquela cruz foi retirada de dentro de lá do santuário, lá no Vaticano. Fica essa imagem aí como um apelo, se não ao instinto social das pessoas, pelo menos ao instinto espiritual, para que se preservem dentro de casa. Na semana passada, foi aprovado o projeto de lei 9.236 de 2017, que dará auxílio de R$ 600 a trabalhadores autônomos durante a crise do coronavírus. Para as mães que são chefe de família, o projeto permite o recebimento de 2 cotas do auxílio, totalizando R$ 1.200. Mas você sabe quais os requisitos para receber esse auxílio? Vamos saber agora quem tem direito ao benefício. Para ter acesso ao auxílio, a pessoa deve cumprir ao mesmo tempo todos os seguintes requisitos. Primeiro, ser maior de 18 anos de idade. Oi? Segundo, não ter emprego formal. Terceiro, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Quarto, renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. Quinto, não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. A pessoa candidata deverá ainda cumprir pelo menos uma dessas condições: exercer atividade na condição de MEI, microempreendedor individual, ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social, ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Se for trabalhador informal, sem pertencer a nenhum cadastro, é preciso ter cumprido, no último mês, o requisito de renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. Será permitido a 2 pessoas de uma mesma família acumularem benefícios, um do auxílio emergencial e um do Bolsa Família. Se o auxílio for maior que a bolsa, a pessoa poderá fazer a opção pelo auxílio.
O auxílio emergencial será pago por bancos públicos federais, por meio de uma conta do tipo Poupança Social Digital. A conta será aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com dispensa da apresentação de documentos e isenção de tarifas de manutenção. A conta pode ser a mesma já usada para pagar recursos de programas sociais governamentais, como PIS, PASEP e FGTS. Será permitido fazer ao menos uma transferência eletrônica de dinheiro por mês, sem custos, para a conta bancária mantida em qualquer instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central. Em meio às ações preventivas de combate ao Covid-19, os Correios já alteraram diversos procedimentos de segurança e continuam a tomar medidas visando reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus em suas unidades e entre os empregados da empresa. Todas as unidades de atendimento dos Correios no Maranhão passarão a funcionar em horário reduzido. O atendimento nas agências da capital será das 8 da manhã às 2 da tarde, exceto as agências Tirirical, localizada no aeroporto de São Luís, e Shopping do Automóvel, que será das 9 da manhã às 3 da tarde. O atendimento nas agências do interior será de 8 da manhã ao meio-dia. Os serviços postais são classificados como essenciais, o que justifica a manutenção das atividades dos Correios em meio à pandemia do Covid-19. A empresa, aliás, vem prestando serviço de logística e transporte de insumos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com as informações do esporte no Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e agora as informações do esporte. Laércio Júnior já está aqui comigo. Laércio, boa tarde. Final de semana, muitas discussões no mundo do esporte, né? Muitas discussões. É aquilo que a gente já comentava na semana passada. A partir do momento que a CBF estabeleceu, juntamente com os clubes da Série A e da Série B, férias coletivas a partir de quarta-feira, que é dia 1º, praticamente ela sinalizou que tem tudo para as competições começarem a partir do mês de maio. Tem muito prejuízo em jogo, a paralisação dos clubes. Existe inclusive agora um movimento dos jogadores das séries C e D, que são as séries mais desamparadas. Nós sabemos que a CBF tem dinheiro aí soltando pelos cofres e poderia muito bem criar, assim como o governo federal está fazendo em relação aos brasileiros, os governos estaduais se movimentando, ela criar um fundo de amparo para os jogadores, né? Porque a realidade, JF, do futebol não é aquela do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Nenê, que recebe um alto salário, hoje joga no Fluminense, atua pelo São Paulo. Estou citando um exemplo de jogador que atua no Brasil. A realidade não é essa dos grandes salários da Série A e até alguns times da Série B. A realidade são os jogadores do Moto, do Maranhão Atlético Clube, do Pinheiro. Enfim, a maior parte, melhor dizendo, dos jogadores brasileiros, 2/3, ela vive aí de 1 a 4 salários mínimos. Ou seja, uma realidade muito diferente. Muito diferente, porque quando se fala de jogador de futebol, se pensa em mansão, em noitada, em farra, em dinheiro cheio. Até esses vai mudar a rotina com as consequências dessa pandemia, né? Por exemplo, tem clube anunciando redução de 70% no salário, mas um jogador que ganha $100 mil por mês cai para $30 mil. Né? Você convertendo 3 vezes mais aí pelo real, dá 90 mil por mês. Esse aí está amparado. E o jogador que ganha um salário mínimo? Como é a realidade de alguns clubes. Então, é essa definição e esse posicionamento que a CBF vai ter que ter. Já sinalizou a possibilidade, ela vai propor hoje, provavelmente, a mudança no formato da Série A. Seria apenas um turno, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, e depois a volta do bom e velho mata-mata, né? Mas tudo isso vai ser definido, a continuidade dos campeonatos estaduais, que poderia ser durante todo o mês de maio, para o Brasileirão começar a partir do mês seguinte e, quem sabe, você ter algum posicionamento. Mas acredito que essa semana vai ser fundamental para a definição do calendário do futebol brasileiro, até porque prejuízo não pode mais ter, né? E as competições precisam de movimento. A nossa participação aqui no Boletim Guará é com o apoio do Tarrafas Mercadinho. Já foi lá? Ele está sendo seu parceiro e parceiro da equipe esportiva do Esporte Guará nesse período de pandemia.
O Tarrafas Mercadinho fica no bairro da Liberdade, bem perto da feira, bem no coração da grande Ilha do Amor. E nesse momento de grande dificuldade que a população do estado do Maranhão está passando, estamos aqui de portas abertas esperando por você. Com aquele atendimento que você já conhece, com aquela humildade e tendo o produto que cabe na sua necessidade. Tarrafas Mercadinho, é perto da Feira da Liberdade. É tradição, é preço baixo, é uma grande opção em economia, é uma grande opção para ser seu parceiro nesse momento tão complicado, nesse momento tão importante para a família brasileira, para a família de São Luís, para a família do Maranhão. O Tarrafas Mercadinho está com a equipe esportiva da TV Guará e está com toda a população de São Luís. Tarrafas Mercadinho, o menor preço, a maior qualidade. É no coração de São Luís, é próximo da Feira da Liberdade. Pois é, e só um detalhe, não falaram nada em mudança de formato da Série C e da Série D. O que vão tentar é amparar os jogadores para que as competições possam acontecer, né? Afinal de contas, quem joga a Série C e joga a Série D precisa de menos datas. Tá certo. Laércio, aproveitando que a gente está falando aí de esporte, apesar da paralisação no esporte mundial, o mercado da bola não para. Aqui em São Luís está bem movimentado, inclusive com o treinador trocando de equipe. Após muitas negociações nos bastidores do mercado da bola, o Cruzeiro São Luís confirmou a contratação do treinador Everaldo, que agora vestirá o azul celeste. Parabéns ao Everaldo, que além de grande goleiro, é um excelente treinador e com certeza vai acrescentar muito no trabalho já desenvolvido por Pedro Brito, Jânio Silva, Matheus Reinaldo e outros professores do Cruzeiro São Luís. Conhece o Everaldo? Conheço, faz um bom trabalho e seja bem-vindo ao Cruzeiro. E mais, hein? Que os outros treinadores aí do Moto, o Dejaí, que o treinador do Léo Condé que chegou agora, que tomem cuidado que o Everaldo está na área. Pois é, esses quando vão para a base, quando vem com tudo, vem né? com tudo, ele trabalha bem e tem um histórico de revelar jogadores. Aliás, fortalecendo a base, você tem a chance de revelar mais jogadores e o Everaldo faz um trabalho maravilhoso. Beleza, o Boletim Guará fica por aqui e volta amanhã. Mais notícias você acompanha no Jornal da Guará logo mais à noite e também ao longo da nossa programação. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde, ótima semana a todos. Boa tarde, amanhã provavelmente uma definição.